E no vídeo de hoje vamos fazer uma comparação entre o Banco do Brasil e a BB Seguridade. Será que essa é a sua oportunidade de triplicar os dividendos? Então, eu trouxe aqui alguns dados bem interessantes. Esse vai ser um vídeo um pouco mais curto que os demais. Então, fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nada, tá ok? Então, antes de mais nada, por favor, já deixa aí o like, verifica se você já é inscrito aqui no canal, é uma forma de você me ajudar gratuitamente e de graça você ainda recebe um conteúdo de muito valor. Bem, antes de ir para cada um desses pontos, eu gostaria de deixar um alerta bem importante em relação a essa questão de girar a carteira. Veja bem, eu acredito piamente que os investimentos, ou melhor, a sua carteira de ações, ela é como um sabonete. Quanto mais você mexe, menor ele fica. Então, tome muito cuidado com o giro de carteira, porque o mercado está o tempo todo te induzindo a comprar, a vender, a trocar a sua carteira de ações quando a Selic muda. Tudo isso são artimanhas do mercado para fazer você girar. Eu costumo falar isso daqui com uma frequência alta no canal, porque realmente é assim que funciona. Os YouTubers, eles têm parceria com as corretoras, que pertencem aos bancos. Os bancos são os verdadeiros donos dos meios de comunicação. É por isso que o tempo inteiro você vê no jornal, carteira recomendada disso, carteira recomendada daquilo. Então, imagine só. Será que alguém vai te passar uma informação privilegiada por uma assinatura de algumas centenas de reais? Eu acredito que não. Até porque quem tem esse tipo de informação não vai sair divulgando por pouco dinheiro. É preciso desenvolver esse pensamento, esse raciocínio de segundo nível e as coisas não são dadas de mão beijada. Então, se a carteira paga já é difícil de ter algo concreto, imagine as gratuitas. Tome muito cuidado. Bem, eu já me estendi demais nesse ponto. Vamos para as projeções do BB segundo o que o banco divulgou. Então, eu trouxe aqui uma tabela considerando a cotação de 19,85. Então, veja que o banco ele estima um lucro anual de 21 bi no pior cenário e no melhor cenário ele estima um lucro de 25 bi. Mas veja só o seguinte, com base nessa cotação e depois de certo tempo, o banco já subiu bastante nas cotações, já está na casa dos R$ 22, não subiu tanto, mas o suficiente para distorcer um pouco o dividend yield com base no novo payout. Então veja só o seguinte, considerando aqui o pior cenário, e a gente tem que sempre se basear nisso daqui, veja só o seguinte, se a gente pegar o lucro esperado, dividir pelo valor de mercado, considerando essa cotação, vamos encontrar um PL de 5,4. Então, não é o PL mais alto da Bolsa, sem sombra de dúvidas ainda é um PL muito baixo, então é um banco que estaria de certa forma barato, mas com base no payout, e aqui onde está o problema, esses 30%, que tolheram demais os dividendos. Então, se a gente pegar 30% dos 21 bilhões que o banco vai distribuir e a gente dividir pelas ações, excluindo as ações da tesouraria, vai haver um dividendo por ação esperado de 1,10. E a gente sabe que boa parte dos dividendos do Banco do Brasil são pagos em JCP. Então, ainda teria que deduzir aqui menos 15% do imposto. Então, o líquido mesmo seria por volta de R$ 1 por ação. Então, sem sombra de dúvidas, antes o banco estava distribuindo R$ 2,50, R$ 2,70, quase R$ 3 por ação, e agora vai ser um dividendo que vai cair anualmente, pelo menos enquanto o cenário permanecer como está, de R$ 1 por ação. Agora, é claro que a coisa muda de figura conforme a gente avança, então perceba que, no melhor cenário, os dividendos eles aumentariam em 30%, o que seria uma boa diferença frente ao primeiro cenário, mas ainda assim, graças ao baixo payout, ainda assim permaneceria muito baixo. Então veja só o seguinte, até que ponto vale a pena continuar comprando as ações do banco, sendo que nós temos outras empresas que estão mais lucrativas, mais interessantes no momento. Porque veja bem, as cotações do banco não caíram à toa, elas caíram porque realmente o lucro do banco, o lucro da empresa caiu, então isso daqui já é um contrapeso. A ação não está tão barata, ela só caiu nas cotações por conta de um resultado pior. Será que seria mesmo tão interessante comprar as ações do banco?
E o que eu gosto de avaliar é o seguinte: perceba que nós só estamos considerando o dividendo pago, mas ainda tem 70% do resultado que vai ficar com a empresa. Então, existe um earning yield de 18,5%. Então, a comparação que o pessoal tem feito é com a BB Seguridade, que distribui 80 e tantos por cento do dividendo. É claro, olhando só para dividendos, BB Seguridade vai levar melhor, mas existe um dinheiro que está camuflado aqui que as pessoas podem estar ignorando. Então, só por esse ponto já é um motivo de alerta para você não se desesperar e vender as ações do banco no prejuízo, especialmente para quem montou posição antes do primeiro trimestre, que com certeza deve ser quem está mais sofrendo com essa situação, recebeu poucos dividendos do banco, ainda tem um preço médio bem acima da cotação atual, então tem que prestar atenção nisso. E perceba que o earning yield ele fica cada vez maior conforme os cenários eles avançam. Veja que aqui no cenário de número 5, o earning yield já é bem mais interessante, é de 22,1%. E se não me engano, o cupom emitiu a nova inflação, que deve estar girando aí na casa dos 6%. Então imagine que é como se fosse IPCA mais 16% de dividendo, ou melhor, de juros, só que camuflado aqui dentro da empresa. Eu gosto de observar por esse lado. Mas olhando números absolutos, aí que a gente entra aqui na segunda parte, que é a projeção de BB Seguridade. E claro, como você pode ver, deixa eu dar um zoom, esse print aqui eu tirei de um documento de apresentação dos resultados da BB Seguridade. Se você quiser encontrar esses dados, basta colocar BBSE3RI, que aí você encontra o site de relacionamento com os investidores da BB Seguridade. Então veja que nos últimos 12 meses, a empresa entregou um resultado de 7,418 bilhões no operacional e 1,257 bilhões de resultado financeiro, totalizando aqui um dividendo, ou melhor, totalizando aqui um resultado de 8,675 bilhões nos últimos 12 meses. Então veja só que, apesar de serem parecidas, pelo menos na logo, e terem uma sinergia muito grande, a BB Seguridade ela é diferente do Banco do Brasil porque são segmentos de atuação completamente diferentes. Aqui a gente está tratando de crédito com o banco e aqui a gente está tratando de seguro, previdência, seguro prestamista, plano odontológico, seguro rural. Então é uma parte, pelo menos esse problema que houve com o Banco do Brasil, até o momento não respingou na BB Seguridade. Tudo vai de vento em popa na empresa com base nos últimos números que foram divulgados. Inclusive perceba que BB Seguridade saiu dos R$ 42 para os 32, ou seja, caiu praticamente R$ 10 nas cotações e o lucro seguiu crescendo. Em comparação com o primeiro trimestre, o segundo entregou um resultado 10% maior no lucro líquido da empresa. Então, é uma coisa que você deve ficar atento e não achar que é o fim do mundo só porque o Banco do Brasil está indo mal. Agora veja só o seguinte, observe que ao longo da história, a BB Seguridade sempre distribuiu quase que a totalidade dos seus dividendos, dos seus lucros para o Banco do Brasil em formato de dividendos. Veja que foi 84% de payout, 70%, 73%, 95%, 79%, 95%, 86%. Então, a empresa fica com pouco, até porque é um modelo de negócios enxuto e que a empresa consegue expandir sem precisar de uma grande injeção de capital. É tanto que, desde o IPO, lá em 2013, a empresa já distribuiu 1,7 vezes o seu valor de mercado só em dividendos. É impressionante essa marca, então para cada R$ 1 que você tinha investido lá em 2013, já voltou R$ 1,70 por ação, só de dividendos, fora a valorização, a apreciação da empresa ao longo desse tempo. Então, sem sombra de dúvidas, um baita resultado. E aqui eu peguei essa imagem com o Neto Invest, aqui está a fonte, e eu achei bem interessante, tive que trazer isso aqui no vídeo, porque veja bem, existe um lucro líquido estimado em 2025 de 8,4 bi, um PL projetado mais alto que o Banco do Brasil, como você pode ver, de 7,5, um PL médio
mais alto que o Banco do Brasil, mas perceba que o dividendo bruto por ação projetado, considerando aqui um payout alto de 88,0%, como você pode ver, tomando como base esse payout aqui histórico. Então foi uma média boa que eles escolheram, porque quando a gente pega esse lucro e divide pelo número de ações que a empresa possui, vai dar aí um lucro estimado de R$ 4,33 por ação, 88% de payout. Então isso daqui resulta em um dividendo bruto de 3,81. Então, só essa parte aqui já é um dividend yield estimado de 11,8%. E veja que aqui ele ainda usou uma projeção para baixo, porque alguns bancos já projetam um lucro bem maior na BB Seguridade, de 9 bilhões. Então veja que com base na cotação de 32,25, isso daqui daria uma margem de segurança de 25%, porque o preço teto, considerando esse dividendo projetado, é de R$ 43,27. E hoje a empresa se encontra em um patamar que gira em torno de R$ 33, R$ 32, por aí. Então, no curto prazo, pelo menos em quesito de renda, dividendos, a gente percebe que o banco ele fica para trás em relação à seguradora, que vai distribuir um dividendo bem maior, isso em função de um payout mais elevado e porque também não foi afetado pelos resultados. E é claro, como o próprio Banco do Brasil é o maior acionista da BB Seguridade, o banco vai querer receber mais dividendos, mais proventos das empresas que fazem parte do portfólio do banco. E aí é claro que nós, como pequenos acionistas, vamos nos beneficiar desse movimento. Então, possivelmente, a gente vai ter sim um payout nessa ordem aqui de 88%. Então, seguindo, agora que você já viu essas duas informações aqui, que são muito interessantes, veja aqui o próximo ponto, que é a comparação que eu fiz. Veja bem, olha, BBAS3 vai distribuir aí líquido na ordem de R$ 1,00, o que é aproximadamente 4,7% de dividendo. BB Seguridade vai pagar aproximadamente, segundo as projeções, R$ 3,81, o que é um dividendo de quase 12%. Lembrando que esse resultado aqui foi arredondado para baixo. Então, só esse ponto aqui já traria quase o triplo de dividendos, quase 3 vezes mais dividendos, 2,5 vezes mais proventos para quem tem BB Seguridade. Mas o que é que acontece? Se você olhar esses números friamente, no curto prazo, faria todo sentido, caso você não tenha prejuízo vendendo as ações do banco, você trocar por BB Seguridade. Mas calma lá, não vai fazer isso antes de entender esse ponto. O que eu faria nessa situação? Veja bem, eu separei um outro gráfico bem interessante aqui, que puxa um histórico desde março de 2016 até julho de 2025, aqui com essa última queda que o banco sofreu. Então, perceba aqui que nessa época, se você não sabe, o banco ele estava sendo cotado a um preço sobre o valor patrimonial de aproximadamente 0,5 vezes. Nossa, que caligrafia horrível. É que fazer isso daqui no mouse é mais complicado. Enfim, em 2016, o banco também passou por um momento de extrema dificuldade, mas, historicamente, 3 anos depois que o banco ele teve uma queda abrupta em suas cotações, ele conseguiu se recuperar. Veja aqui o exemplo de 2016. Aqui por volta de 2019, o banco ele já apresentou um crescimento em suas cotações, conseguindo se recuperar. Veja em 2020, também 3 anos depois, olha aonde estavam as cotações do banco, lá em cima. Tudo isso porque a empresa conseguiu melhorar os seus resultados e a gente sabe, cotação segue lucro. Então veja que de 2016 para cá, o banco superou quase 2 vezes, na verdade superou mais de 2 vezes o resultado da BB Seguridade. Quase 300% a mais de retorno que a BB Seguridade. Então, olhando esse cenário, que é bem parecido com o que a gente está vivenciando hoje, na minha opinião, eu acho que isso daqui só reforça a minha tese de investimento, de que quem se mexe menos, quem se movimenta menos, tem um futuro muito mais tranquilo, muito mais promissor na Bolsa de Valores. Então, como eu iniciei o vídeo falando,
eu preciso frisar isso daqui novamente, que é o seguinte: a sua carteira de ações é como se fosse um sabonete. Quanto mais você mexe, menor ele fica. Então, eu particularmente parto desse princípio de que você tem que ficar atento apenas para aportar a preços interessantes, mas eu não aconselho, eu particularmente não giro a minha carteira, porque existem diversos estudos, isso é amplamente divulgado, que os melhores desempenhos foi de quem girou menos a carteira. Quer um exemplo bem claro disso? Veja só o Bitcoin, um ativo que só cresceu ao longo do tempo e que bastava apenas a pessoa ter ficado quieta, não precisava ter vendido em momento nenhum, bastava apenas ter ficado comprado com os Bitcoins, mas muita gente não suportou ver aquela curva de crescimento e aí vendeu, tentou fazer trade, coisa desse tipo, e aí o resultado, que antes poderia ter sido um resultado simplesmente extraordinário, não foi, porque a pessoa acabou vendendo no meio do caminho e fazendo besteira. Então teve um resultado bem inferior ao que deveria ter. Então eu gosto de pegar isso como exemplo e encarar, de certa forma, as ações da minha carteira desse jeito. É normal você sofrer, é normal você apanhar no curto prazo, em diversos momentos você vai voltar a perder para o CDI, mas se permanecer firme, com certeza, daqui a alguns anos, você vai visualizar que aporte e tempo bate tudo no médio longo prazo. Agora me diz uma coisa, com toda a sinceridade do mundo. Você sente lá no fundo que tem algo errado com a sua carteira de dividendos? Que talvez você não esteja tão seguro assim e que algumas ações que você compra pode um dia virar pó? Se essa pontinha de desconforto apareceu aí, é porque você precisa ouvir isso. Eu criei o Decifrando Sua Carteira, que é basicamente o seguinte: você vai clicar nesse comentário que está fixado aqui no vídeo, preencher o formulário e, com base nas suas respostas, eu gravo um vídeo exclusivo só para você, analisando ponto a ponto onde estão possíveis erros e acertos da sua carteira e o que eu faria. E presta atenção, esse vídeo exclusivo ele vai ficar disponível para sempre no canal Dividendo e Tradição, e só quem tem o link vai ter acesso a esse vídeo. Então eu vou mandar no seu e-mail o link do vídeo junto com um PDF completo da análise. Vai ser como ter um raio-x real da sua carteira com alguém que não tem conflito de interesses e só vai te dizer a verdade em uma segunda opinião 100% sincera. O link do formulário está aí no comentário fixado. Outra coisa que eu acho muito interessante de visualizar nesse momento. Veja só aqui o gráfico de lucro versus cotação e observe que ao longo do tempo a cotação vai seguir os lucros. Então veja que em 2015 a gente teve uma boa assimetria, que ninguém queria o banco e a lucratividade da empresa estava lá em cima, o que é diferente do que acontece hoje. Veja que agora as cotações do banco elas estão caindo, mas o lucro caindo tanto quanto. Mas perceba que aqui no caso da BB Seguridade acontece o oposto. As cotações estão caindo, enquanto o lucro permanece bem estável, inclusive crescendo. É por esse tipo de assimetria que a gente busca. Na minha opinião, isso aqui dá uma boa margem de segurança. Então, se eu pudesse resumir aqui o que eu faria nessa situação, seria basicamente o seguinte: eu vou manter as minhas posições do banco e apenas dar prioridade no momento para aportar naquela empresa que está mais lucrativa e mais descontada no momento, que é a BB Seguridade. Esse particularmente é o meu racional, mas agora eu quero saber o seu. Por favor, deixe aí nos comentários o que é que você está fazendo nesse momento em relação a essas duas empresas. Eu gosto muito de ler o comentário de cada um de vocês, eu sempre também estou aprendendo muito aí nos comentários e é sempre muito proveitoso responder cada um individualmente. Bem, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe aqui o seu like, se inscreve no canal Dividendo e Tradição e manda esse vídeo para aquele teu amigo que também precisa saber disso e que tem Banco do Brasil ou BB Seguridade. Bem, agora eu te convido a clicar nesse outro vídeo que está aparecendo na sua tela para você entender como é a minha filosofia de investimento, que é sobre comprar, ficar parado e simplesmente esperar. É bem interessante e eu acho que você vai gostar. Um abraço para você e fique com Deus!